Olá pessoal, uma colega me pediu para falar sobre fantasia e Montessori. E antes de entrar no mundo da fantasia, de falar especificamente sobre esse tema e como Montessori entendia a fantasia, eu gosto de falar um pouco sobre a diferenciação entre fantasia e faz de conta. O faz de conta é diferente da fantasia e ele é uma coisa que é inerente da criança. A criança gosta de brincar de faz de conta. Ela espontaneamente ela começa lá por volta dos 2 anos, e aí vai aumentando à medida que ela vai ficando mais velha, a brincar de faz de conta, a imaginar as coisas. E não há problema nenhum em imaginar ou brincar de faz de conta, e a gente não vai impedir a criança de fazer isso. Só que eu gostaria de fazer um convite também. Quando você observar uma criança brincando de faz de conta, comece a reparar sobre qual é o tema deste faz de conta. E aí você vai perceber que a criança, quanto mais nova ela é, mais o faz de conta é embasado em alguma coisa que ela vê um adulto fazendo. Então não é a criança pequena, ela não brinca espontaneamente de eu sou a bruxa, ou eu sou a princesa, ou eu sou o lobo mau. Não, ela vai brincar de coisas que ela vê no mundo. Então, ela vai tentar copiar a mamãe com os cuidados do bebê na bonequinha dela. Ou ela vai querer brincar de consertar alguma coisa, assim como ela vê a mamãe e o papai consertando alguma coisa. Ou ela vai brincar de fazer comidinha e vai querer fazer papá para todo mundo. Ou ela vai brincar de ser um médico ou de ser um policial. Ela vai sempre reproduzir alguma cena do cotidiano. Ela vai querer limpar alguma coisa. E isso é o faz de conta, que eu acho o faz de conta saudável. E é o que a gente não pode cortar da criança, né? Agora, o que é a fantasia, então? A fantasia, ela é o que não é real, é aquilo que está além do mundo real, além do que é concreto e prático para a criança, né? O que é verdadeiro. Então, é o que? É o lobo mau, são os animais com vida, né? As fábulas, as histórias, os contos de fada, enfim. Isto é a fantasia. E o que a Maria Montessori falava sobre fantasia? Ela falava que o ideal é que a gente não ofereça esse mundo fantástico para a criança antes dos seus 6 anos. Por quê? Porque a criança até os 6 anos, ela tá com um desejo inerente, assim, que vem de dentro dela, uma coisa assim que é praticamente para a própria sobrevivência, de entender o mundo. Ela quer saber como o mundo funciona e ela quer fazer parte desse mundo. Tanto que, se ela pudesse resumir em uma frase o que a criança quer do 0 aos 6 anos, a frase seria: me ajude a fazer por mim mesma, me ajude, né, a funcionar nesse mundo. Então é por isso que nessa fase a gente trabalha muito com a independência e autonomia da criança. A gente ensina ela, então vai começar ela a aprender a andar, a gente ensina ela a comer, a gente ensina ela a se vestir, a gente ensina ela a usar o banheiro, a gente sempre estimula ela a fazer coisas por si só. Para quê? Para que ela possa funcionar nesse mundo, para que ela possa ser um indivíduo dentro desse mundo. E então, nesta fase, a criança tem sede de entender as coisas como elas são. E aí, junto com isso, tem uma certa dificuldade em que a criança não consegue discriminar o real do não real. A criança não consegue discriminar o que é verdadeiro do que é a fantasia. Então, o que acontece? Tudo que a criança vê, ela acha que é verdade. E aí ela fica um tanto quanto confusa. É muito comum eu ter alunos que perguntam para mim assim: isso é de verdade? Né? Porque eles começam a ficar confusos. Se você oferece um vídeo, se eles estão vendo algum vídeo, né, e aí eles veem que a corujinha tá conversando com a estrela, eles ficam um tanto quanto confusos. Como assim uma coruja conversa? Ou uma coruja pode falar com a estrela? E aí eles ficam meio sem entender, ou eles começam a achar que isso é verdadeiro, que pode ser que aconteça, pode ser que a coruja que ele vai ver no zoológico vai querer conversar com a estrela, ou ele vai falar: cadê a estrela para conversar? Então, assim, a cabeça da criança fica um tanto confusa. O que ela indicava, então, que a gente fizesse? Que a gente oferecesse para a criança as coisas reais. Então, ao invés de eu ler uma historinha em que vai falar dos 3 porquinhos, que elas estão fugindo do lobo mau, eu vou ler uma história em que conte para a criança
fatos reais. Então, como a criança que acordou e foi na escola e que teve algum dilema na escola, ou uma mamãe que está fazendo comidas, diversas formas de comida. Tem um livro que a minha filha ama de paixão, que é um livro que chama Wash Up, que é se lavar, que é nada mais nada menos do que várias formas que as crianças tomam banho ao redor do mundo, né? Então tem várias figuras de crianças tomando banho de diferentes formas, na mangueira, com balde, no chuveiro, na banheira, com bolinhas de sabão, sem bolinhas de sabão, e isso para ela é uma coisa fantástica. Quando eu mostro livros desse tipo para ela, os olhos dela parece que até abrem, ela fica tentando absorver. Aí dessa mesma série tem um outro que é sobre comidas, né? E aí mostra uma criança toda suja de sorvete. E essas coisas são o que interessa a criança. A criança quer sempre observar a gente, eles querem sempre estarem assim à nossa volta, olhando o que a gente está fazendo, e eles querem tentar também. Você, se é pai ou mãe, você pode ter experienciado, professor também, coisas que as crianças, às vezes você está limpando alguma coisa, ou você está lavando a louça, e a criança fala, minha vez, ou eu também quero. E eles querem fazer, eles querem reproduzir, eles querem participar do mundo adulto, porque é uma necessidade inerente deles mesmo. E a fantasia vem para confundir. Então, o que acontece? Quando a fantasia é exposta para uma criança com menos de 6 anos, pode virar um tanto quanto persecutório. A criança vai ter pesadelo, ela vai chorar, ela vai ter medo, porque ela não entende que não é verdade. Já a partir dos 6 anos, a criança, ela passa por uma outra fase da vida, em que ela está mais aberta para a vivência em comunidade, né? Que ela quer socializar mais, e ao mesmo tempo ela se abre de uma forma em que ela tem sede de saber, em que ela quer aprender, entender o mundo, e aí sim ela já está mais preparada para entender o que não é real, ela está preparada para entender coisas abstratas, conceitos abstratos, que até então, até os 6 anos, ela não tem ainda essa preparação mental para entender o abstrato, né? Se não através do concreto. Então, a partir dos 6 anos, já é mais aceitável que a gente comece a expor para a criança a fantasia, mas o programa de Montessori dos 6 anos em diante é muito interessante, porque ele vai oferecer o abstrato para a criança, mas ainda no real. Ele vai falar o quê? Ele vai contar a história da humanidade, ele vai contar a história dos números, a história das necessidades humanas, como que o humano desenvolveu, como que nasceu o ser humano. Então ele vai, através desse pensamento que vai além do hoje, do aqui, do agora, do real, do que você precisa desenvolver, para o que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás, para como a humanidade se desenrolou até hoje, quais foram as conquistas, né, que a gente teve até hoje. Então não é que a Maria Montessori, ela discriminava a fantasia, ela só achava que a fantasia não tinha espaço na criança, no mundo da criança pequena, né? A gente tem outras coisas para desenvolver antes, para depois desenvolver a fantasia. E se a gente reparar, né, a criança que ela não é exposta à fantasia, ela não perde nada, né? A criança que acaba tendo esse interesse muito grande pela fantasia, elas fazem isso por quê? Porque os adultos gostam, os adultos estimulam. Então, eu vejo muito assim, o entusiasmo de um pai ou uma mãe de falar de uma princesa, de falar da Disney, de assistir um filme em que os animais estão tendo ali um papel de ser humano, né? Estão sendo colocados. E aí a criança, ela vai olhar o adulto, e pela admiração que ela tem pelo adulto, ela também vai começar a admirar aquelas coisas ou gostar daquelas coisas. Não porque ela precisa daquilo, mas porque ela ama o adulto e ela quer agradar o adulto e ela quer fazer aquilo pelo adulto. E então, quando o adulto é feliz por ver uma princesa ou por assistir um filme da Disney, ela também vai ficar feliz, ela também vai ficar realizada. Mas muitas vezes a criança fica confusa e muitas vezes ela tem até medo, né, do que pode acontecer. Então, a minha dica é: não ofereça tanto a fantasia, mas estimule o faz de conta, tá? Faça essa diferenciação. Espero que essa explicação
tenha ajudado vocês, e se precisar de algum direcionamento em como aplicar isso mais praticamente, mande comentários, mande e-mails, e não esqueça de se inscrever no canal do YouTube e de seguir a gente no Instagram, tá bom? Um abraço, até mais!